Olá, eu sou o Tom Araguchi e esse é o canal Inspiração. Bem, primeiramente, obrigado por tê-los aqui novamente. Esse vídeo não estava no planejamento, o tema desse vídeo não estava no planejamento. Eu ia prosseguir falando sobre outras coisas relacionadas ao vídeo anterior, o primeiro vídeo do canal, o vídeo de introdução. Se você não viu ainda, vai lá dar uma olhada. Mas baseado nas últimas notícias que a gente tem lido sobre o meio ambiente, eu resolvi mudar um pouco o tema porque, enfim, esse talvez seja o tema mais importante que está nas nossas mãos nesse momento, que é meio ambiente, que é ecologia. E talvez vocês possam estar se perguntando o que autoconhecimento tem a ver com ecologia, com meio ambiente, com ambientalismo. Bem, tem tudo a ver. Na verdade, são temas que caminham de mãos dadas. O próprio conceito de autoconhecimento, muito antes de receber esse nome, ele se deu através da nossa capacidade de questionar o ambiente à nossa volta e a nós mesmos, claro, mas principalmente em questionar a natureza. E quando eu falo em natureza, eu falo no real significado da palavra natureza, que vem de natura, do latim, aquilo que nasce. Então, a nossa natureza, a natureza do ser humano, não é muito diferente dessa natureza que a gente está vendo ser destruída. Aliás, a natureza que está sendo destruída está sendo destruída na mesma proporção que a nossa natureza. Quando nos remetemos ao significado original do que é a natureza, aquilo que nasce, e quando a gente pensa em qual é a nossa natureza, a gente precisa voltar àquilo que nós somos no nosso momento de nascimento. Isso é, a nossa essência. Essa é a nossa natureza. Antes de mergulharmos em smartphones, em gadgets e tantas outras utilidades que são extremamente importantes para a gente, mas antes disso existe algo que é naturalmente humano, e é essa natureza que eu estou falando, que quando a gente volta para esse estado original, esse estado que é a nossa essência, a gente encontra ali os mesmos vestígios e os mesmos elementos que a gente observa na natureza lá fora. Pode ser um pouco viajado tudo isso, talvez seja assim, porque é uma grande viagem a gente retornar a esse estado já distante, mas é uma viagem que vale a pena ser trilhada, e é sobre isso que eu vou questionar um pouquinho com vocês. Uma das primeiras máximas filosóficas, até antes mesmo de ser considerada filosófica, é aquela frase que é: conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. E essa frase é uma máxima délfica porque era encontrada na entrada do templo de Apolo, lá no oráculo de Delfos, há 2.500 anos atrás. E ela, vocês sabem que influenciou muito a filosofia antiga na Grécia, assim como a filosofia atual. Mas ela traz essa essência que é a natureza interna. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Através desse conhecimento interior, através desse conhecimento do que é você mesmo, a gente pode, de fato, conhecer todo o restante. Conhecer os deuses, talvez, né, a parte mais elevada do que a humanidade concebeu como consciência, e o próprio universo. E isso pode parecer antagônico, como conhecer o universo exterior através do olhar para dentro. E esse paradoxo é o que sustenta toda a base de filosofia que a gente tem no mundo ocidental e que sustenta todas as máximas de autoconhecimento. É difícil da gente entender isso em termos lógicos,
mas essa talvez seja a única lógica que nos permite acessar esse conhecimento dos deuses e do universo. Olhar para dentro, olhar para a parte menor, a parte mínima que a gente tem em nós mesmos. E esse paradoxo é ao mesmo tempo instigante e importante, mas a preguiça de entendê-lo, não através da lógica, mas de outras formas de percepção, nos levou a uma total falta de identificação com essa natureza. Afinal, como é possível se conhecer a ponto de entender os deuses e o próprio universo? Bem, ninguém tem uma resposta exata. Existem vários que defendem formas específicas, mas se a humanidade como um todo tivesse essa resposta, a gente agora estaria em uma situação bem diferente. Mas antes da gente desenvolver um pouco esse pensamento, é bom pensar também como que essas crises, esse distanciamento tão grande dessa natureza aconteceu com a gente. Bem, também não temos uma certeza de qual foi o momento de ruptura. Só para a gente pensar um pouquinho, a humanidade em seus primórdios, pelo menos é o que diz todos os indícios, tinha uma total interdependência e conexão com a natureza. Da natureza a gente tirava todo o nosso alimento, da natureza a gente tirava todas as formas que nos mantinha vivos. Então, ali que a gente obtinha a caça, ali que a gente obtinha a água, ali que a gente obtinha o abrigo, dali que a gente obtinha a inspiração para estar vivo. Essa conexão com a natureza era de tal forma que a natureza era a principal forma de deidade, de divindade. A terra sempre foi sagrada. E a partir do momento que a humanidade foi adquirindo formas mais complexas de adquirir seus meios de subsistência, seus meios de produção, a partir do momento que as sociedades foram se tornando mais complexas, de vilarejos para cidades-estados, de cidades-estados para civilizações, esse distanciamento foi também natural e cada vez maior. De qualquer forma, naquele modelo inicial de sociedade, todos os indivíduos tinham uma conexão muito maior com a natureza, porque estava ao nosso redor e os elementos internos eram totalmente proporcionais aos elementos externos de natureza. Então, os deuses, as deusas, principalmente deusas, porque era um momento histórico em que o papel do sagrado feminino era muito mais importante, estavam diretamente relacionados a todas as atividades, porque todas as atividades da sociedade ainda eram ricas em elementos naturais. E é interessante a gente observar como essas sociedades viam a forma de transcendência da própria humanidade. Os deuses eram mulheres, eram homens, eram animais, ou a mistura dos dois, como a gente vê comumente na mitologia egípcia, mas existia total conexão entre essas duas esferas, a esfera do homem e a esfera dos deuses. E se a gente for parar para pensar bem, os deuses manifestados na forma de animais estão em todas as mitologias. Com o tempo houve um revisionismo das próprias mitologias e esses deuses foram adquirindo cada vez mais formas de homens. E isso acontece na proporção que o próprio homem vai se distanciando da natureza. E isso é até engraçado que é visto pelos estudiosos, pelos mitólogos, antropólogos. Eles veem essas religiões animistas do passado como religiões antigas ou primitivas ou sem nenhuma complexidade, mas aí reside uma sofisticação que faz falta nos dias de hoje. A gente vai chegar nesse ponto. Não se sabe exatamente quando essa ruptura entre o ser humano e a natureza aconteceu.
e com certeza não foi em um ponto específico, mas em uma série de fatores que provocaram essa ruptura, mas é bem interessante observar que mais ou menos entre 8 a 6 mil anos atrás, a forma como a sociedade enxergava esses deuses se transformou de forma muito rápida, e o espaço que era ocupado pelo sagrado feminino foi deixado de lado e começou a surgir as religiões patriarcais e formas de estrutura social totalmente hierárquica. Acontece de forma paralela porque são formas de organização e formas de pensamento que caminham juntos. E é importante deixar claro que naquele momento em que teve essa ruptura, nessa cisão da forma como o ser humano começou a enxergar o meio ambiente, aquele momento não foi toda a causa que nos trouxe até esse ponto de distanciamento total. Foi uma progressão de eventos que aconteceu ao longo da nossa história. Mas um outro momento que a gente teve uma ruptura também grande e que provocou um distanciamento muito grande foi na Revolução Industrial, onde várias sociedades industrializadas passaram a sair do campo e ir para a cidade grande. Só nas últimas décadas que a proporção de pessoas que moram nas cidades se tornou maior do que pessoas que moram no campo. Mas isso, claro, colaborou bastante com esse distanciamento, mas ainda não é o principal motivo. Talvez o principal motivo seja esse que a gente está utilizando para se comunicar, a tecnologia. Que fique claro que eu não estou falando que a tecnologia é uma vilã, afinal é ela que permite que a gente consiga espalhar informação, conhecimento de forma tão rápida nos dias de hoje. Mas a forma como o ser humano está lidando com a tecnologia e esquecendo totalmente todos os outros elementos da sua vida natural tem provocado esse distanciamento. E não só um distanciamento, como uma série de problemas que estão se tornando cada vez mais evidentes. Depressão, estresse, ansiedade e essa necessidade gigante de mais recursos para produzir mais e saciar mais esse vazio que existe na gente pela falta de identificação com a nossa parte mais natural. E também é importante deixar claro que isso não aconteceu da mesma proporção em todas as sociedades. Existem outras sociedades que tinham formas específicas de enxergar a natureza como uma forma totalmente integrada à sua natureza humana. Então a gente vê yoga, que surgiu na Índia, a gente vê o Tai Chi Chuan, a gente vê formas de xamanismo e parênteses, não estou falando que essas formas de lidar com a natureza, como a que eu acabei de mencionar, são totalmente perfeitas, todas têm suas imperfeições. Foram criadas, modeladas por indivíduos, por seres humanos, mas apresentam uma proposta diferenciada na qual os nossos danos em relação à natureza são bem minimizados. O budismo, por exemplo, e consequentemente toda a filosofia zen que se espalhou pela Ásia, vê a natureza como uma forma de arte. E a gente vê nos templos budistas e templos shintoístas, também influenciados por essa forma de pensamento no Japão, a gente vê jardins onde você não sabe onde começa a arte e onde começa a natureza e onde começa a religião. O próprio conceito de religião é muito sutil e muitas vezes a gente pode falar que nem é uma religião. E esse é o ponto. Também não estou falando aqui que para a gente encontrar uma forma melhor de lidar com o mundo, a gente precisa mudar de religião. Esses são exemplos interessantes,
mas a gente pode provocar essa mudança no aqui e agora através de ações, através de práticas que nos façam questionar a forma que nós estamos lidando com a natureza. Os caminhos são muitos e as formas também são muitas. E as mãos e vontades também são muitas se todos nós trabalharmos juntos para mudar a forma que a gente enxerga a natureza, independente da forma como a gente acredita no nosso potencial perante a natureza. São coisas totalmente distintas, mas a gente pode aprender muito com essas correntes filosóficas, correntes espirituais, correntes de pensamento que existem no mundo. Muitas no Oriente, mas a gente encontra também muitas aqui, através dos povos nativos que a gente encontra nas Américas. A gente tem exemplos palpáveis de que a mudança é possível e só depende de vontade. E quando eu falo em caráter prático, a gente pode fazer agora. Basta pensar o que eu preciso. Eu preciso desse sapato novo, eu preciso dessa roupa nova, eu preciso de um celular novo. O que eu tenho está funcionando, eu preciso trocar só porque surgiu um outro mais recente, com uma câmera um pouquinho melhor. Nós somos inundados o tempo todo por estímulos falando que o que a gente tem é insuficiente, que o que a gente é insuficiente. E é suficiente. Se a gente pensar nesses pontos, a gente consegue reverter muitos dos danos que a gente provoca à natureza. E, ao mesmo tempo, a gente observa que essas vontades, na maioria das vezes, são limitações que possuímos e que a gente não consegue resolver. E a gente, então, precisa comprar mais, obter mais para tapar esse vazio. E vocês podem estar se questionando por que eu coloquei esse tema como o principal ponto de discussão do canal. Enfim, a gente não tem outra terra. Já existiram vários estudos que mostram que se continuarmos consumindo o que a gente consome agora, a gente vai precisar de 5 planetas Terra. 5 planetas para suprir as nossas necessidades. E por isso a pergunta, nós precisamos daquilo que estamos comprando? Nós precisamos daquilo que estamos fazendo? E o ponto é que nós não temos 5 planetas Terra. Nós temos apenas um e extremamente saqueado e extremamente fragilizado. Não é mais uma questão de precisamos reverter esse quadro. A gente precisa antes correr atrás do prejuízo que a gente já provocou. Nessas últimas semanas temos visto incêndios acabando com 12% do Pantanal. Incêndios que estão cobrindo a América do Norte, em especial os Estados Unidos, queimando o equivalente ao estado do Sergipe. Algo semelhante tem acontecido todos os anos na Austrália. Então, o nosso mundo está em chamas e alguns podem falar isso sempre aconteceu e, de fato, sempre tem acontecido nos últimos anos, mas não é porque um problema sempre aconteceu que a gente vai negligenciar que agora está se tornando maior e de uma forma muito mais intensa e que está provocando consequências diretas nas grandes cidades. Algumas pessoas ainda relativizam, falando que não, mas essa época é de seca e sempre acontece nessa época. Eu repito, não dá para relativizar esse problema. De fato, a gente está em época de seca, mas a natureza, naquele sistema extremamente sofisticado no qual nós tínhamos interdependência e sinergia, ela tem uma biotecnologia extremamente avançada. A chuva que cai aqui no Sudeste vem através de rios voadores da Amazônia. Então, florestas, árvores são grandes bombas de água, de graça, livre, energia livre da natureza. E a gente está cortando isso.
A gente está acabando com essas florestas e cortando, minando esses grandes rios que irrigam praticamente toda a América do Sul. Então, quando a gente fala que os incêndios estão aumentando, sim, de fato, a gente está numa época seca, mas estamos agravando essa estiagem. Então, temos sim responsabilidade sobre tudo isso que está acontecendo. É bom a gente parar de relativizar, ter ações práticas, antes que um consenso seja de lamentar o que aconteceu. Existe um ditado dos Upanishads, que é um conjunto de texto, um dos textos mais antigos da humanidade, que diz que a verdade é uma só, mas os sábios a chamam por vários nomes. E é interessante que agora, na era da pós-verdade, todo mundo se deu o direito de criar novas verdades. E essas novas verdades têm vários nomes. E é uma confusão gigante. Uma confusão que só separa em vez de unir. Todos esses revisionismos de pesquisas científicas e relativizações de crises que a gente está passando e que são evidentes e que sentimos na pele, só trazem mais prejuízos. Eu gostaria de já conduzir esse vídeo para o final, trazendo uma reflexão que foi baseada na observação desses povos que são tidos como primitivos e atrasados, mas que conseguem extrair ao máximo dessa grande biotecnologia que é a natureza. A humanidade ocidental ou a ocidentalizada vê a tecnologia e principalmente as redes sociais como um verdadeiro Deus. Então, por que não ver como Deus, como uma fonte inesgotável de vida e de força e de tudo aquilo do qual nós extraímos tudo? De repente, se voltarmos a enxergar a natureza como uma fonte de energia e força e vida, como de fato ela é, sempre foi, consigamos mudar um pouco essa forma agressiva de destruição, de desequilíbrio que a gente tem estabelecido com ela. Naquela máxima do Oráculo de Delfos, a gente tem a conhece-te a ti mesmo, mas o conhece-te também pode ser traduzido como seja a ti mesmo, porque o conhecer em sua forma mais profunda e integral é viver aquilo que você conheceu, é passar pela experiência. Então vamos sair da esfera apenas do conhece-te, porque a gente associa muito a um aspecto intelectual, a razão, a informação que fica apenas no intelecto. Mas o conhecimento é tudo, é todo. E quando a gente passa a ver o conhecer como algo que conseguimos vivenciar e experimentar, talvez consigamos ser esse si mesmo do qual o Oráculo de Delfos tanto falava. Ser isso que somos, que é essa natureza pura e completa, pode ser o caminho para a gente conhecer esses deuses ou universo. Então, o que tem a ver natureza com autoconhecimento? Talvez tudo, talvez nada, mas a resposta está aí dentro. E é bem interessante a gente ver como surgiu esse termo ecologia. Surgiu em 1866, juntando duas palavras, logia, que é estudo, eco, que é casa, estudo da nossa casa, estudo da única casa que a gente tem. Mas 11 anos antes surgiu uma frase, na verdade não só uma frase, uma carta inteira, escrita por um cacique, o cacique Seattle. E talvez muitos que estejam vendo esse vídeo conheçam essa carta, porque é um marco na forma da gente ver a natureza. E veio através do cacique Seattle
no momento em que o presidente dos Estados Unidos resolveu comprar uma grande propriedade dos índios e ele escreveu uma carta que é reconhecida como um dos principais legados da forma de ver a ecologia, antes mesmo do surgimento do termo ecologia. E a carta diz a seguinte frase, e agora eu vou ler, abre aspas, o homem não tece a teia da vida, é antes um dos seus fios. O que quer que faça essa teia, faz a si próprio. Isso é, nós fazemos parte dessa natureza. Nós somos essa natureza. E agora está na hora de conhecermos a nós mesmos. É isso. Espero que tenham gostado da reflexão. Não deixem de curtir, não deixem de comentar. Escrevam o que vocês acham sobre isso. Outras formas de lidar com esse problema. Eu acho que a gente está numa excelente ferramenta para levantar ideias e criar pontes e criar convergências e não apenas discussões e brigas que não vão nos levar a lugar nenhum. Então, muito obrigado e até a próxima.